Olá, como é que vocês estão? Nós estamos muito felizes de estar com a Igreja Batista local nesse dia e mandamos um forte abraço para o pastor Jean, a Vivi, e nós fomos convidados para falarmos sobre sonhos. Quais deveriam ser os sonhos da Igreja Batista local? Vocês são uma igreja nova, então é importante termos sonhos. Em Atos 16:5, nós lemos: assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Nós vemos nesse versículo que duas coisas estavam acontecendo simultaneamente. As pessoas estavam sendo fortalecidas na fé e, ao mesmo tempo, elas estavam envolvidas na evangelização de novas pessoas. Quando pensamos sobre palavras que descrevem uma igreja dos nossos sonhos, vem à mente algumas palavras específicas. Por exemplo, a palavra excelência, a palavra sucesso, a palavra crescimento e a palavra equilíbrio. A Igreja Batista local existe para conectar, crescer, adorar, compartilhar e servir. Eu gosto de lembrar desses verbos com um acróstico, que é o CADES: comunhão, adoração, discipulado, evangelização e serviço. Nós vemos aqui o conectar tem a ver com pertencer. O crescer tem a ver com o discipulado. O compartilhar tem a ver com a evangelização. E o servir cada um de nós fomos feitos para algum tipo de serviço. E tudo isso junto contribui para adorar ao nosso Deus. A igreja é a esperança do mundo. É a única coisa que importa e única que vai durar até o fim. Culturas passam. Deus queria uma família. Um dia tudo vai acabar e a única coisa que vai restar é a igreja. Então, a Igreja Batista local precisa se preparar para prevalecer nos próximos muitos anos. E eu coloquei aqui 10 anos, mas muito mais do que isso, precisa prevalecer. E isso vai acontecer via a sua saúde. Helena, fale um pouquinho sobre saúde. Então, assim como o nosso corpo físico precisa de equilíbrio, através do descanso apropriado, dormindo aquelas horinhas gostosas cada noite, também o exercício, a alimentação saudável, tudo isso faz com que nós tenhamos uma saúde física. É a mesma forma com a igreja. A igreja ela precisa se fortalecer e buscar o equilíbrio para poder ter saúde. Você que faz parte dessa igreja precisa dizer: tenho em minhas mãos uma excelente obra a realizar. Então, cada um de nós temos uma excelente obra para realizar. Para tal, precisamos buscar a relevância da igreja. Rick Warren, ele diz: é muito fácil ser relevante se você não quer ser bíblico. E é muito fácil ser bíblico se você não quer ser relevante. A questão é ser as duas coisas. E sempre vai existir a tentação de cair para um lado ou para o outro. Precisamos ser tanto bíblicos quanto relevantes. A igreja ela tem que ser cristocêntrica. O foco central da igreja é Cristo. Então vamos olhar algumas questões aqui. O que a Igreja Batista local precisa ser para prevalecer? Algumas coisas que queremos compartilhar com vocês da nossa experiência e também baseado naquilo que é a palavra de Deus, a Bíblia.
A primeira coisa que queremos compartilhar é que o sonho da Igreja Batista local precisa ser de uma igreja totalmente rendida a Deus. Totalmente rendida a Deus. Atos 9, versículo 31 diz o seguinte: a igreja ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Então, nessa dependência do Espírito Santo, nós chamamos isso de rendição. Você e eu precisamos nos render ao Espírito Santo. R.T. Kendall diz: se o Espírito Santo parasse de atuar no mundo, 90% das igrejas continuariam fazendo a mesma coisa. Esse ditado já está um pouco fora de época, porque vivemos um novo normal com a pandemia. E as igrejas estão tendo que focar mais essa dependência do Espírito Santo. Estamos totalmente rendidos ao Espírito Santo. Então, o que a Igreja Batista local precisa ser para prevalecer? A primeira coisa é que deve ter a Bíblia como a base de tudo o que realiza. Você sabe o que é a Bíblia? A Bíblia é a carta de amor de Deus para os homens. Você lê a carta de amor de Deus para você diariamente? Em segundo lugar, deve ser direcionada pelo Espírito Santo. Diariamente, você e eu devemos morrer para os nossos desejos e vivemos para Cristo Jesus. Isso é o direcionamento pelo Espírito Santo. A terceira coisa é que deve sempre ter uma pregação encorajadora e prática. E nós sabemos que isso já existe na Igreja Batista local, pelo fato que o pastor Jean, ele transmite o recado de Deus e é encorajador e é prático. Deve ser liderada por pessoas que exercem o dom da liderança. Em outras palavras, nem tudo pode depender do pastor. Nós somos um corpo e todos nós devemos então participar e aprendermos a liderar. Líderes que têm um sonho. Mark Twain, ele disse o seguinte: veleje os bons ventos, explore, sonhe, vá a lugares nunca imaginados. Quando eu penso sobre a plantação de uma nova igreja, eu penso sobre esse fato de velejarmos os bons ventos. E Deus tem o sonho da plantação da nova igreja. Líderes que estão dispostos a pagar o preço e arriscar e até mesmo falhar. Uma das grandes coisas que vocês têm no pastor Jean e na Vivi é o fato que eles estão dispostos a se arriscar, estão dispostos a pagar o preço. E eles convidam você para participar desse desafio. Líderes que esperam que a igreja cresça. Em outras palavras, não adianta a gente só cuidar de nós mesmos. Nós temos que avançar e sair e buscar novas pessoas, ganhando elas para Cristo Jesus, discipulando elas e ajudando elas a se tornarem mais parecidas com Cristo Jesus. E, em quarto lugar, precisamos de líderes que nunca desistem. Às vezes as coisas se tornam difíceis, especialmente numa plantação. O inimigo não está feliz e ele quer atrapalhar. Mas nós, como cristãos que confiam em Cristo, nós não podemos desistir. Winston Churchill, durante a Segunda Guerra Mundial, ele falava constantemente para o povo: nunca, 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 nunca desista. Então, esses são alguns pontos relevantes para a igreja que vai prevalecer. Algumas outras ideias. Deve ter os seus leigos, isso é, os não pastores integrados na liderança. É justamente o que a igreja batista local faz.
tem um grupo de líderes muito além do pastor Jean. Deve investir na formação de sua liderança, sempre procurando desenvolver novos líderes. Treinamento. Treinamento faz parte aí da proposta da Igreja Batista local. E, finalmente, trazê-las, desenvolvê-las, equipá-las e enviá-las. Helena, fale um exemplo para nós disso. Quando nós nos mudamos para o Rio de Janeiro, há 23 anos atrás, nós fomos lá especificamente para plantarmos uma igreja, como vocês estão fazendo agora. Isso, nós plantamos a Igreja Batista Orla Sul, na Zona Sul do Rio de Janeiro. E eu lembro muito bem de um casal que veio para a nossa igreja e eles se tornaram líderes e eu especificamente treinei a Carla para ser a líder de adoração. E eu lembro que eu tentei mostrar para ela o que era ser um líder servo, orando pelas pessoas que estavam sob o cuidado delas, se importando com elas, não só com a excelência dos cultos, também com a excelência, mas não só com a excelência. E fui treinando, fui mostrando a ela, ela foi se desenvolvendo, nós fomos juntas para alguns treinamentos e eu senti que nós conseguimos então equipar a Carla para ser a líder de adoração. Só que o esposo dela, o Márcio, ele mudou de emprego e teve que se mudar para Belo Horizonte. Eu fiquei muito triste que a Carla, então, e o Márcio iriam sair da nossa igreja. Só que eu pude entender que Deus tinha dado aquele tempo para eu treinar a Carla, não só para ela ser bênção na nossa igreja, mas para ela ser bênção em outros lugares. Sabe que ela e o esposo ajudaram a plantar uma igreja em Belo Horizonte? Depois se mudaram para Manaus e sabe o que fizeram? Ajudaram a plantar uma nova igreja. Então nós entendemos que realmente nós trazemos as pessoas, nós desenvolvemos-as, nós discipulamos, equipamos e depois nós as enviamos para ser bênção no mundo. Então, a primeira lição que aprendemos é que precisamos nos render ao Espírito Santo nas nossas vidas. A segunda lição que precisamos aprender hoje é que a Igreja Batista local precisa ser uma igreja que obedece à visão dada por Deus. Joel 2:28, Deus diz: "E derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões." Então, a Igreja Batista local deve continuar desenvolvendo uma atitude vibrante. Frank Clark diz: se você encontrar um caminho sem obstáculos, ele provavelmente não levará a lugar algum. Essa questão de vibração, e eu sei que o pastor Jean tem isso no seu DNA, de estar vibrando, mesmo com obstáculos. Eu creio que nesses meses que a Igreja Batista local existe, já tem enfrentado vários obstáculos. Mas eu quero dizer que precisamos nos animar, porque Deus tem grandes planos para a igreja. Deve continuar sendo empreendedora em suas ações. Isso é, se doando para outros. Isso se chama serviço. Deve avaliar-se com frequência. A igreja que não se avalia, ela acaba se perdendo. E Helena, compartilha um ditado. O Booker T. Washington, ele diz: o sucesso deve ser medido não pela posição que alguém alcançou na vida, mas sim pelos obstáculos que foram superados por ele. O pastor, então, deve permanecer na igreja por longos anos, mantendo o curso da visão. A minha palavra para você, Jean, é que você persiga esse sonho de Deus para a Igreja Batista local e que você passe o resto do seu ministério, se assim Deus permitir,
para que você esteja sendo útil para a plantação dessa igreja. Atos 13:36 diz: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, veio a morrer. O foco não é a morte de Davi, mas o fato é que quando ele morreu, se olhou para trás para a vida dele e viu que ele cumpriu o propósito, a missão de Deus para a sua geração. A igreja deve evangelizar de uma forma não convencional. Em 1 Coríntios 9:22 diz: para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Cabe a cada membro da igreja local estar falando de Cristo às pessoas que nos cercam. Cada um de vocês tem essa missão de ir às pessoas e falar a elas de Cristo. Então pense comigo nesse momento de 2 ou 3 nomes e que você precisa influenciar com o seu testemunho e esteja orando por essas pessoas, pedindo a Deus oportunidade para lhes falar de Cristo Jesus. A Igreja Batista local deve manter as tradições sem se tornar tradicionalista. Por exemplo, a Helena já mencionou a importância da Bíblia, de lermos diariamente a palavra de Deus, de orarmos diariamente, de testemunharmos, de darmos o dízimo. Todas essas coisas têm a ver com as tradições da Bíblia, mas sem nos tornarmos tradicionalistas. Deve adaptar também a sua liturgia à realidade do seu contexto cultural. Em outras palavras, temos música belíssima no meio evangélico. Temos, inclusive, antigos hinos que poderiam ter uma nova roupagem para a liturgia atual, para atender o coração das pessoas. Em terceiro e último lugar, a Igreja Batista local precisa ser uma igreja que pratica amor, perdão e aceitação. Mateus 5:7 diz: felizes são os que são amáveis e têm misericórdia dos outros, porque a eles se mostrará misericórdia. Quando eu penso sobre essa parte prática de amar, de perdoar, de aceitar, eu penso sobre um casal que eu vou apenas dizer a letra do nome deles. O nome dele começa com A, o nome dela também começa com A. E vieram ele muito deprimido, com muitos problemas psicológicos, e nós começamos a amar aquele casal, começamos a tomar cafezinho com eles, começamos a investir na vida deles e começamos a ver como Deus estava agindo na vida deles. E eu quero dizer, depois de vários anos, nós vimos uma mudança radical na vida desse casal. E hoje, pela graça de Deus, eles estão envolvidos. Ele é pastor de uma igreja, tive o privilégio de participar de sua ordenação, e hoje ele está dirigindo uma igreja no meio da pandemia. Está tendo resultados fantásticos por causa do amor, do perdão e da aceitação. Então, a Igreja Batista local deve continuar disposta a montar e a desmontar. E uma das coisas que vocês já têm no seu histórico é que vocês já mudaram de local várias vezes nesses poucos meses da existência da igreja. Nós ajudamos a plantar uma outra igreja na Zona Sul, que aquela igreja já passou por 23 locais. 23 locais. Imaginem só. Então, essa ideia de vocês estarem dispostos a se mexerem, a montar e a desmontar. Joe Girard diz: o elevador para o sucesso está quebrado.
Você terá que usar as escadas, portanto, um degrau de cada vez. A próxima coisa que a Igreja Batista local precisa fazer deve ser forte nos relacionamentos entre os seus membros. Como é que você faz isso? Através dos pequenos grupos, das células. A importância de desenvolver as células. E eu e a Helena temos participado do movimento celular de pequenos grupos há mais de 30 anos. E temos tido a alegria de ver, por exemplo, na célula que nós participamos hoje, temos tido a alegria de investirmos no Daniel, que hoje é o líder da nossa célula. Ele foi ganho, ele foi treinado, ele foi discipulado e hoje ele é o líder. Então, desenvolver fortes relacionamentos deve envolver seus novos membros de forma direta na vida da igreja, formando equipes de ministérios. Em outras palavras, uma vez que você já está envolvido no discipulado, você precisa experimentar o servir, tanto na parte de recepção da igreja, como em outras áreas da igreja. De repente, montagem, desmontagem. Me faz lembrar, Helena, dos Santos. O Santos, um senhor, um advogado muito bem sucedido, ele chegou um domingo cedo e quando nós estávamos montando o salão para termos o culto. E ele disse, eu posso ajudar? E o Santos era uma pessoa de uma outra religião na época, mas ele queria de alguma forma servir. E ele nos ajudou a montar. E a partir daquele momento, nós começamos a desenvolver um relacionamento com os Santos, começamos a ter um grupo pequeno, uma célula na casa dele, da sua esposa, e nunca vou me esquecer, Helena, quando você e eu tivemos a oportunidade de compartilhar a mensagem da salvação com eles, ali na sala deles. Nós nos ajoelhamos ali mesmo na sala e ele, junto com sua esposa, eles aceitaram a Jesus como Salvador. E aí eles começaram a ser discipulados e hoje o Santos já está no céu, porque ele já partiu dessa vida, mas ele conheceu a Jesus. E, finalmente, a igreja deve ser pastoreada através de grupos pequenos. Mesmo com 70, 80 pessoas, a igreja precisa ser pastoreada via os grupos pequenos. O pastor Jean não consegue fazer tudo sozinho. Ele precisa de pessoas para serem os seus braços, as suas pernas no serviço. Então nós queremos encorajar você nesse dia, que vocês sejam essa igreja dos sonhos de Jesus. Amém. E que a igreja batista local, que o pastor Jean, a Vivi, eles estejam com esse desejo de irem à frente e verem uma igreja saudável, uma igreja de acordo com os sonhos de Cristo Jesus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.